Bom dia, galerinha do sexto ano, a galerinha, ó, igual a Cecília inventou, tigrinho, tchá, 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 tem a dancinha, tigrinho, tchá, 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 todo mundo cantando aí, porque eu vou trazer o vídeo de dica do prof para vocês agora. Vou apresentar aquilo que vai vir na nossa avaliação, para você poder se preparar, para você estudar direitinho. Lembrando, né, já antecipando, na reta final da prova, nós vamos ter questões sobre o livro Fruta no Ponto, que é maravilhoso, esse aqui é meu, tiro o olho, porque o meu, ó, é autografado pela espetacular Rosiana Murray, ela me mandou esse livro. Indico o livro dela também para você que quer mergulhar aí no universo da poesia, chama-se Poço dos Desejos, é um ótimo livro e vale a pena você ler. Converse com a mamãe e com o papai aí para você poder adquirir esse livro, para poder mergulhar nas poesias lindas, escrita por essa carioca lá de Saquarema, olha que coisa mais linda. Eita, esse é meu também, tira o olho. E também na avaliação eu vou cobrar sobre o livro Godí, O Menino Chamado Liberdade. Essa história espetacular, que é uma ficção, que nos remete a um período triste da nossa sociedade, né, da sociedade brasileira, que foi o período da escravidão. Então o nosso protagonista, que é o Godí, a maior parte da história ela se passa enquanto ele ainda é criança, na verdade começa antes do nascimento do Godí, e ele vai vivenciando uma série de situações naquele ambiente triste, naquele ambiente onde pessoas eram escravizadas, onde pessoas eram obrigadas a trabalhar sem uma remuneração, sem direitos, aquela coisa aterrorizante. Então, nós vamos mergulhar nesse universo, vamos aprender a respeito, para a gente poder crescer em opiniões e argumentações através da leitura. Leitura é tudo de bom. Galera, nessa etapa nós estudamos sobre as lendas indígenas, então eu não poderia começar a minha avaliação de outra forma, a não ser colocando uma lenda indígena. Na verdade, aí vai a dica, hein? É uma comparação, né? Tem ali uma lenda indígena, logo em seguida tem uma notícia importante a respeito de um elemento e a gente faz essa comparação daquilo que é ficção, daquilo que é real. A primeira pergunta é uma pergunta de interpretação, você vai precisar ler os dois textos, nunca canso de dizer, né? Dedinho no texto, marque as partes mais importantes com a sua caneta grifando, ou com o marca-texto. Estou vendo que tem um brilho aqui, tá cheio de brilho aqui na mesa, estou na biblioteca da escola, alguém fez um trabalho legal aqui ontem no finalzinho da tarde, está muito bonito aqui, cheio de glitter. E eu também devo estar cheio de glitter por aí. Glitter espalha em tudo. Então, dedinho no texto, ao ler a pergunta que eu fiz, marque a parte mais importante. Eu já posso dizer que, como a maioria das perguntas, né, eu faço uma pergunta e na frente eu peço assim, ó, justifique sua resposta. Estou lendo na prova, estou lendo questão da prova, não pode falar que eu não li ela. Justifique a sua resposta. Então, tem que justificar. Escreva bem, escreva com calma, com uma boa letra, explicando aquilo que você quer dizer. Questão de número 2, eu peço para você identificar no texto um verbo no modo indicativo e um verbo no modo subjuntivo. Vou te ajudar a relembrar, está no seu caderno, está também no livro. O modo indicativo é o modo da certeza, a certeza de que algo acontece, de que algo aconteceu ou de que algo acontecerá. São os verbos que nós mais flexionamos no uso da língua. Quando eu digo assim, eu cantei bem. Cantei é um verbo que está no modo indicativo. Eu cantava bem, indicativo. Eu jogarei futebol amanhã. Jogarei é um verbo no modo indicativo. Os verbos no modo subjuntivo é o modo das hipóteses, das possibilidades. Nós discutimos sobre a palavra hipótese. A Cecília, a Alice lá no sexto A, também lá no sexto B, a Gabi Garófalo, a Lara, elas me falaram muito sobre essa palavra hipótese, que tem um pedacinho nela que é tese, que nós entendemos como teoria, aquilo que, ao ser discutido, podemos chegar à conclusão que é verdade. Foi uma conversa muito legal e nós entendemos o que são hipóteses. E eu brinquei que assim, antes das hipóteses, nós sempre usamos alguns termos que servem de dica para a gente, para que a gente chegue ao verbo no modo subjuntivo. Olha os termos aí.
se, que e quando. Normalmente, antes dos verbos do modo subjuntivo, essas palavrinhas vão aparecer. Quer um exemplo? Se eu não te amasse tanto assim... Oh, cantei bonito, hein? Eita, trem! Se eu não te amasse... Olha o verbo aí. Amasse. Ele não indica que eu amo, não me dá certeza. É uma hipótese. Se eu não te amasse. Por isso apareceu o termo se antes do verbo. Professor, dá um exemplo aí com o termo que. Atendo. Senhorita, deixa eu ver quem que faria essa pergunta. Beatriz faria, João, Pedro faria. Muita gente me faria essa pergunta. E eu responderia assim. Eu só quero que você saiba. Saiba. Saiba é verbo. Ele está no modo subjuntivo. Eu não tenho certeza do saber, mas eu quero que saiba. Portanto, esse verbo está no modo subjuntivo. E aí, antes do verbo, apareceu o termo que. Quando eu contar uma história, quero que você ouça. Quando eu contar, apesar de ter terminado com R, né, dá uma ideia de verbo no infinitivo, mas não é. Esse verbo está no modo subjuntivo. Quando eu contar. Nesse caso, o verbo contar está no modo subjuntivo. Tá tranquilo? Estude aí, você tem exemplos, tem exercício que o professor coloca no quadro assim, ó. Agora é a sua vez. Então é só você dar uma estudada. Tranquilo, gente? Nossa, passou um tempão do vídeo e ainda tô na número 3, mas vai ser legal. Ainda a número 3 é sobre o texto, que é essa lenda indígena e essa notícia que eu coloquei para abrir a prova. E aí para a número 4 e número 5, coloquei um texto da Ruth Rocha. Vocês conhecem essa escritora maravilhosa e esse texto é muito legal. Eu não posso falar o nome, senão você vai encontrá-lo na internet, porque ele é facilmente encontrado aí. Então a número 4 é uma pergunta de interpretação sobre o texto. Peço uma leitura atenta. E a número 5 eu vou ler a pergunta. Atenção aí que é spoiler total, hein? Identifique no texto e reescreva abaixo uma frase que contenha um verbo no modo imperativo. Eita, tem esse modo verbal também? Tem, porque são 3 os modos verbais: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Imperativo é a palavra que nós vinculamos ao imperador, aquele mandão que só sabe mandar. Mas esse verbo não serve somente para mandar, né? Ele serve para determinar ordens, como o imperador fazia, serve para fazer pedidos, serve para conselhos. O melhor exemplo é o que eu coloco no quadro em todas as nossas aulas. Leia muito, leia sempre. Eu estou aconselhando, leia, verbo no modo imperativo. De vez em quando, brinco na sala assim para vocês. Gente, o exercício está no quadro. Faça. Está no modo imperativo. Fechou? Agora, questão de número 6 e número 7 é sobre o livro Fruta no Ponto. Eita, que coisa fácil, que livro facinho de se ler, né? Com poesias lindas, inclusive vocês vão preparar uma surpresa aí para todos os familiares e a galera já sabe o que é. Estamos aprontando e vai ficar legal e nós vamos falar disso no próximo vídeo. Beleza? Então a questão de número 6 e número 7 sobre o livro Fruta no Ponto, a questão de número 8, número 9 e número 10 serão sobre o livro Godi, o Menino Chamado Liberdade. São perguntas bem tranquilas, eu estou sendo bem claro naquilo que eu estou querendo a respeito do livro, nada de decorar, não é assim, eu quero que você me fale que está no segundo parágrafo da página 30, de jeito nenhum. Eu quero que você conheça essa história, que você entenda com muita clareza, com tranquilidade, que você saboreie a leitura, para que a gente possa dialogar ao longo dessa avaliação. Então eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que lerem o livro vão acertar essas questões, vão falar assim, nossa, mas estava fácil demais. Tranquilo, gente? Hoje é sábado, vocês devem estar ouvindo o barulhinho da turminha fazendo educação física. Amanhã é domingão, amanhã tem jogo do galo mais lindo do planeta Terra, que é esse galo aqui. E aqueles que torcem para o Cruzeiro, acho que o Cruzeiro joga amanhã também, vocês vão torcer aí para o time de vocês. E tem americano, tem flamenguista, tem todos os torcedores aí na nossa sala. Um abraço para todo mundo, um ótimo domingo, galera. Estude muito, hein? Leia muito, leia sempre. Valeu!